Boa noite. Vamos começar mais um Empreender para Crescer. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje teremos mais uma convidada especial. Vamos aguardar um pouquinho, que eu entrei uns 2 minutinhos mais cedo, para que as pessoas possam entrar com calma, tá bom? Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje teremos uma convidada muito especial, diretamente de Minas Gerais. Esperando ela. Oi, Eita. Marcinha. Oi, também sem jeito, Tá? mas estamos aí. Tá tudo ótimo. É assim mesmo. É a vida como ela é. O propósito é um só, né? Pois é, Deus Como é que abençoe você tá? grandemente esse propósito. Graças a Deus, muito bem, melhor do que eu mereço, porque Deus é Amém. muito bom, né? Verdade. Vou começar aqui explicando o que é o projeto Empreender para Crescer. As pessoas estão entrando aí devagarinho, né? E o projeto Empreender para Crescer foi uma ideia que surgiu ao longo desse período de pandemia, porque devido à minha história, meu trabalho de coach, eu estava repensando muito sobre isso, em como poder ajudar pessoas nesse momento difíceis, mas assim, encorajando pessoas a não desistirem, a buscarem, né, um negócio dos sonhos, aquilo que estava engavetado, e pedindo muita orientação de Deus. Deus colocou, né, no meu coração isso muito forte, assistindo algumas outras lives, tendo contato com alguns mentores, e aí Deus me deu o nome Empreender para Crescer, e eu pedi, né, os empreendedores. E aí as pessoas vão surgindo, né? Vão aparecendo. E eu convidei Marcinha para estar com a gente. Márcia foi minha aluna dos cursos Nova Aliança, né? Uns Foi assim três que nós anos, nos conhecemos. que uns 3 anos É, atrás, né? eu acho que tem mais, Marcinha. Eu acho que tem mais. Você foi minha aluna lá no centro da cidade, do Rio de Janeiro. Foi uma turma que você Foi um fez lá. curso, eu estava Tinham 40 começando. alunos naquela turma. Foi quando eu voltei a estudar, fazer formação de professores, no início E do ano, acho que foi no início de 2017, se eu não me engano. isso. E aí aconteceram várias coisas, a Marcinha vai estar compartilhando com a gente, mas a Muito, gente nunca perdeu o contato por conta das redes sociais, né? Então, verdade. assim, quando apareceu a oportunidade de empreender para crescer, e eu vi o que a Marcinha estava fazendo, aonde ela chegou, aonde Deus levou, e eu falei, ela tem que fazer parte desse projeto, porque a história dela vai servir para muitas pessoas. E a história de hoje é uma história não só de empreendedorismo, mas é uma história de fé, de superação e de milagre. Eu Graças espero a Deus. que você que está assistindo, que você possa compartilhar com quem precisa ouvir uma palavra de fé, uma palavra de milagre. Clica nesse aviãozinho aí, chama seus familiares, seus amigos, seus primos, quem você puder chamar para estar compartilhando, porque essa história vai fazer a diferença na sua vida. Né? Deus não faz Amém. nada pela metade, então ele já tinha preparado toda esse momento com pessoas especiais, e a Marcinha é uma delas. Eu queria, Marcinha, que nesse momento te agradecer principalmente, né, por você ter
se disponibilizado. Você agora mora em Minas Gerais, nós estamos no Rio de Janeiro, né? Verdade. Estou aqui na Manhuaçu, terrinha né? boa. Manhuaçu, Minas Gerais. Terra de minha avó, meu avô, alguém da minha família de Manhuaçu. Muriaé, tem uma galera aqui da minha família que é daí. Aqui é muito bom. Muito bom, né? Deixa eu convidar um povo aqui. Tá, Deixa eu convida aí. convidar uma Convida turminha sim, aqui. pessoal, não sai da live, porque essa história é uma história de milagre, uma história de fé, de empreendedorismo. Se você está precisando de um testemunho, de uma história de superação, e para que você, né, alavanque seus resultados, você tem que ficar nessa história aqui, você tem que ficar nessa live, para que você possa ver que a sua história não está perdida, que é só um intervalo, uma vírgula, mas que você pode e deve recomeçar, não é, Márcia? Com certeza, sempre. Sempre. Eu estou muito honrada de ter sido convidada, de você ter lembrado de mim. Muito honrada. E eu creio que nada acontece por acaso. Tudo aquilo que acontece na caminhada da gente, na vida da gente, tem um propósito maior do que nós mesmos, né? Mesmo que seja uma história de dor, uma história difícil, os propósitos de Deus são sempre maiores do que a nossa dor. E quando a gente começa a enxergar isso, a gente vai vendo que Deus direciona para caminhos que a gente jamais teria condições de imaginar se não fosse realmente direcionamento de Deus. Então, muito obrigada por você ter lembrado de mim e eu espero poder contribuir com esse projeto. Achei sua ideia maravilhosa. Contar histórias de vida, assim, de pessoas reais. Reais. É isso vida aí. real. Isso a ideia é muito. Mostrar a realidade mesmo, para que as pessoas vejam a oportunidade. O importante é a gente poder passar para as pessoas que existe um caminho, né? Estou vendo aí um monte de gente entrando, pessoas que trabalharam comigo, familiares. Gente, compartilha, porque essa é uma história de milagre, uma história de fé. Hoje, Márcia é uma empreendedora, mas ela vai contar agora para a gente. Marcinha, conta para a gente. Vamos começar. Conta para a gente um pouquinho da sua história. Você voltou a trabalhar na área da educação, como é que foi? Conta de quando você começou, me encontrou. Vai, vamos começar. De quando a gente se conheceu? Isso. Quando a gente se conheceu, eu tinha voltado, estava voltando a estudar, 20 anos depois que eu terminei, eu voltei a estudar fazendo formação de professores, fazendo um complemento, né? Atualizando tudo. Porque a gente ficou muito tempo parado, e aí eu voltei a fazer o curso formação de professores, e dentro do curso apareceu a oportunidade de fazer um dos cursos que você estava apresentando, e aí eu fui fazer junto com as minhas colegas de turma, né? E aquele ano 2017 eu comecei e eu naquele percurso do curso eu adoeci. No meado do ano de 2017, em julho, eu comecei a adoecer. Em agosto eu tinha feito uma cirurgia primeiro, ainda não era o diagnóstico, mas eu tinha feito uma cirurgia e me atrasou no curso. Mas aí eu voltei, retornei no curso, comecei com toda a dificuldade, mas decidi continuar e ir até o final. Mas aí no final do ano, nós iríamos em fevereiro, no final do ano, em novembro, eu adoeci novamente, já com mais dificuldade. E aí, em dezembro, eu sofri a cirurgia de emergência quando houve o diagnóstico do câncer, né? Então, o seu curso, a sua aula, quando a gente se conheceu, eu estava já numa retomada. Já estava num recomeço, mas o recomeço, no caso, voltando a estudar para me atualizar, para voltar na área da atuação. Eu estava atuando naquela época, eu estava fazendo um projeto numa escola municipal perto da minha casa, uma escola primária perto da minha casa. Estava bem no meio do curso, que foi o que me ajudou depois como estágio, aquele projeto que a gente começou lá e a diretora usou como estágio e me ajudou para concluir o curso de formação de professor. Então, eu estava no meio de uma retomada quando a gente se conheceu, correndo atrás do tempo. Mas ainda não era aquilo que realmente veio depois, como um baque, que foi o diagnóstico do câncer, que foi no final do ano de 2017. Né? Aí foi quando a minha vida deu uma virada de 360 graus. Mas aí eu
com toda a dificuldade mesmo, fiz a cirurgia, tive que parar o curso, não consegui dar continuidade no curso presencial. Tinha outras propostas, eu lembro que quando você fez uma segunda, formou uma segunda turma de uma outra disciplina, de uma outra grade, eu me inscrevi, não consegui, aí fui tentar me inscrever de novo, não consegui. Não sei se você lembra, eu mandei mensagem que em outubro, eu falei, não consigo, não sei o que está acontecendo, não consegui, eu já estava doente. E não consegui concluir. Então, foi meio por aí. Aí eu tive o diagnóstico quando eu fiz a cirurgia em dezembro, em 2017, foi descoberto o câncer no intestino, e muito agressivo, o médico deu um diagnóstico nada bom, mas Deus, ele mudou completamente a palavra do médico. As previsões do médico eram de eu ficar ainda bastante tempo para me restabelecer no hospital, de 3 a 4 meses internados, preparou tudo o meu esposo. Mas o médico não falou nada para mim, os médicos não falavam para mim, falavam para minha família, falavam para o meu esposo. E Deus falava comigo diferente, porque na minha cabeça eu não tinha noção do que estava acontecendo. Então eu parei totalmente a parte do curso de formação dos professores, fiz a cirurgia em dezembro, já em fevereiro, passei janeiro tive alta antes das previsões do médico, porque o médico disse que eu ficaria meses internada, eu não fiquei nem 15 dias, fiquei 12 dias internado. Aí em janeiro foi o pós-operatório, foi quando eu recebi a biópsia e o encaminhamento para fazer quimioterapia. Aí no início do ano de 2018 eu comecei a fazer todo o processo de quimioterapia. E havia ficado com 2 bolsas de colostomia. O meu intestino teve que ser cortado e eu usei bolsa de colostomia. Fiz o processo de 2018. Durante quanto tempo você usou a bolsa? Eu usei a bolsa por 2 anos. Nossa! Por 2 anos. 2 anos? Isso, não. Quase 2 anos, porque em agosto do ano passado foi quando eu vim fazer a reconstrução do intestino para retirada da bolsa. Então eu fiquei mais tempo do que seria assim o normal do tratamento, mas eu precisei ficar mais tempo. E quando eu fiz o processo de quimioterapia, eu estava no Rio de Janeiro, morando lá, né, ainda, sempre morei, sou do Rio, sempre morei lá, né, eu, meu esposo, meus 4 filhos. Não, meu mais velho já estava aqui em Minas, em Manhuaçu, na casa da minha irmã. Você tem 4 filhos? Tenho 4. Ai, Um já tem 20 anos e a mais nova 14. O meu mais velho já morava aqui em Manhuaçu com a minha irmã, se eu não me engano, acho que desde 2013 ou 2016 ele já estava aqui em Manhuaçu. Mas como é que eles ficaram com essa notícia? Conta pra gente como é que eles ficaram com essa notícia. Para quem está entrando agora, gente, peraí, Marcinha. Para quem está entrando agora, boa noite. Nós estamos contando a história da Márcia, que mora em Minas hoje, que é uma história de superação e milagre. Passou pelo diagnóstico de câncer e venceu. Um câncer agressivo no intestino e venceu. Hoje ela é uma empreendedora. Não saia da live, porque tem muita coisa boa na história dela que vai servir para a sua vida. Vamos lá, Marcinha. Então, aí o meu filho mais velho, o Vitor, já morava aqui com a minha irmã. E ela sempre falava que eu tinha que vir para Manhuaçu. Quando nós visitamos aqui, primeira vez Manhuaçu, o meu esposo ficou apaixonado por Manhuaçu. Ele queria mudar para cá, para Manhuaçu, já em 2016. Mas aí eu falei, não, nossa vida toda lá, como que a gente vai mudar? Não, é muito assim, uma mudança muito drástica, tem os meninos, né, ainda eram mais novos, que eu tenho o Giovanni e Vitória, que são os meus caçulos. Aí ele com aquilo, eu falei, não, em 2017 eu adoeci, em 2018 eu mudei. Né, Deus acho que moveu tudo para que isso acontecesse, tinha que ser. E aí quando eu vim para Manhuaçu, eu vim para Manhuaçu por uma qualidade de vida, para buscar também Eu estava terminando a quimioterapia. No dia que eu terminei a última quimioterapia, foi o dia da minha mudança para Manhuaçu. Deus moveu tudo. Deus moveu o lugar onde eu ia morar, através da minha irmã. Deus moveu todo o ambiente, preparou tudo. E aí a gente veio para cá, para Manhuaçu, porque eu iria dar continuidade no tratamento em Muriaé, no Hospital do Câncer Muriaé. E o meu propósito era a reconstrução. Só que até então eu não sabia se teria possibilidade da reconstrução. Pela fé, eu já estava curada. Sempre declarei a minha cura desde o primeiro dia. E aí a gente vem para Manhuaçu e o que a gente vai fazer? Eu não posso trabalhar. O curso, a formação de professores, eu tive que entender que não seria possível, por como que eu ia lecionar na condição que eu estava. Né? Como que eu ia correr atrás? Eu tentei até formar uma turma de aula de reforço em casa,
mas não deu certo, não consegui. E aí foi uma mudança muito drástica. Meu esposo tinha que adaptar um período de adaptação de trabalho dele aqui para Manhuaçu, né? Aí e eu não tinha como fazer aquilo que eu queria fazer, que era dar continuidade na formação dos professores. E eu comecei a pedir a Deus estratégias para isso, sabe? Para o que fazer. Eu precisava, porque eu sou o tipo de pessoa que eu acho que o trabalho traz cura. O trabalhar me ajuda muito. Nos dias que eu estava mais para baixo, era o dia que eu me enfurnava dentro da cozinha e eu ficava ali criando e ficava ali fazendo coisas. Eu tinha que fazer alguma coisa. E o que eu gosto de fazer é exatamente isso. Porque eu lembro que quando meus irmãos aqui de Minas iam para lá, falavam assim, se você morasse em Manhuaçu, fizesse bolo em Manhuaçu, mano, você ia se dar bem. Isso há anos atrás. Todo mundo falava isso. A sua família é daí, né? A sua família é de Manhuaçu. Não, a minha família, é assim, deixa eu explicar que muita gente vai, é uma história meio louca. A minha irmã, que eu falo aqui de Manhuaçu, ela é uma irmã de aliança. É uma irmã desde de criança e adolescente com o meu esposo. Mas quando a gente se reencontrou, que ela passou um tempo, ela foi missionária, então quando a gente se reencontrou, aquela afinidade, aquela aliança foi muito automática, muito natural. Então nós firmamos uma aliança. Nós somos irmãs de aliança, mas a gente é muito parecida. Os amigos mais chegados que irmãos, né? Não digo nem amigos, não tem como, não dá para explicar. Eu sei que aconteceu, é de Deus e aconteceu dessa forma. E aí, através dela, quando eu lembrei disso, eu lembrei que eles gostavam dos bolinhos que eu fazia lá, gostavam das ideias, e sempre falavam, e quando eu vim para cá, eu pedindo estratégia, houve uma programação na igreja, em que eu fiz alguns bolos para fazer a mesa de café da igreja. E eu vi naquilo ali, as pessoas foram gostando, sabe? Foram perguntando, agradou, e eu vi naquilo ali uma oportunidade. Então eu orei a Deus, pedi uma estratégia, e Deus direcionou para esse lado. Então cada vez que eu fazia, eu via que aquilo ali, sabe, era Deus abrindo portas. Sim. Não tinha nome, não tinha nada, eu apenas fazia os bolos caseiros. Bolos caseiros era o que eu fazia. Porque eu fugia das balinhas. A verdade é que eu fugia das balinhas. Que as balinhas, ela tem uma história na minha família de mais de 20 anos, mas eu fugia dela porque ela dava muito trabalho. E balinha de quê? Balinha de coco? Balinha de coco. Ela é de família. Tá. Tem tradição de família. E eu fugia e comecei com os bolos. Entendeu? Eu comecei a trabalhar aqui, a coisa foi fluindo, foi acontecendo. Não é? E lá no Rio, eu precisei ainda nos agendamentos do Rio por algum tempo. Tinha o projeto Pérolas do Inca lá, e eu não queria assim, abandonar de jeito nenhum o projeto Pérolas do Inca durante o tratamento, que eu tinha, que fazia contato com as pessoas que estavam em tratamento, levava brinquinhos de pérola, conversava, fazia contato, fazia amizade, tentava de alguma forma amenizar aquele efeito, né, do ambiente do hospital. Então tinha o projeto Pérolas. Por um tempo continuou, mas aí Deus me mostrou que precisava ir para mudar o projeto e levar para outras áreas. Aí eu vim dentro da condução de Deus, comecei com a matrícula de Muriaé, graças a Deus, Deus abençoou também ali, que fui aceita para o tratamento em Muriaé. Né? Quem faz tratamento assim sabe que não é fácil conseguir vaga, e Deus levantou pessoas para lutarem por mim ali, para estarem me abençoando em Muriaé. E foi acontecendo, aí eu comecei a trabalhar nessa área, já que eu estava em casa, não podia sair. Alguma coisa eu tinha que fazer. E eu não tinha muita estrutura física. Então eu comecei a fazer os bolinhos, que era o que eu sabia e gostava. Fazia para as famílias, fazia para os amigos, e foi fluindo, e aquilo foi virando uma fonte de renda. Foi virando uma fonte de renda. Graças a Deus, a estratégia que Deus me direcionou foi isso. Depois eu comecei a fazer a balinha, porque houve um congresso de adolescentes e jovens, e meus filhos, eu queria muito que meus filhos participassem, e meu esposo ainda não estava estabilizado, né? A gente ainda não tinha recursos para isso, então eu tive a ideia de fazer as balinhas. E aí, quando eu fiz as balinhas, foi assim, nossa, foi graças a Deus, foi uma bênção. Aí eu falei, eu acho que eu posso agora pensar isso aí como uma forma de trabalho. E aí foi fluindo. Só que foi muito devagar, foi muito passo a passo, porque eu não podia, na minha cabeça, olha como é que a gente pensa, como é que a gente quer limitar o poder de Deus, né? Deus me impulsionava
para, assim, abre a guarda e vai, mergulha. E eu ficava preocupada porque eu não tinha muita estrutura física para fazer muita coisa, então era muito com muito cuidado, muita cautela. Mas a coisa foi, eu não fui atrás da coisa, foi acontecendo e eu fui caminhando junto com o fluxo. Então eu falei assim, então eu vou seguir o fluxo. E aí foi, e aí hoje está aí a Delícias da Aliança, que a Delícias da Aliança foi um nome, inclusive, que a minha irmã sugeriu, porque eram delícias de uma aliança. Aqui a gente vive muito isso, a gente tem muito esse aprendizado da aliança. A minha irmã e os meus irmãos, eles são pastores aqui da igreja Shekinah de Manhuaçu. E a aliança é a palavra que nos define, como eles ensinam. É o ensinamento central. Aliança em todas as áreas da vida, sabe? Aliança primeiro com Deus, aliança com seus pastores, com seus sacerdotes, alianças entre irmãos. Então, tudo isso, e realmente, foi a aliança que moveu a acontecer a Delícias da Aliança. Era a próxima pergunta. Estou encantada com a história, era a próxima pergunta. Eu lembro que na época que você estava fazendo o tratamento, a minha mãe também estava, mas só que minha mãe tinha piorado muito, né, na época. Eu cheguei até a comentar com você, eu tinha alguma coisa que eu tinha que conversar com você, e eu falei, eu perdi a minha mãe, né? Você lembra disso? Você perguntou da peruca. Acho que foi isso. Foi você que perguntou, não foi? Eu pedi. Não, você... Acho que alguém postou se alguém precisava de peruca. E você me ofereceu. Aí eu falei para você que eu queria, mas que eu não iria usar ainda, que meu cabelo, eu não fiquei careca. Caiu bem. A minha filha, e se eu tivesse que usar, a minha filha, ela tinha me doado o cabelo dela. Ela cortou o cabelo dela e me doou de presente. Aí eu falei para você, mas eu sei que muita gente precisa, posso levar para o hospital. E eu me dispus a levar Engraçado, Márcia, que naquela época minha dor ainda estava muito forte em relação à minha mãe, né? Mas eu tinha ficado tão feliz por você estava vencendo naquela hora, né? Naquele momento que eu falei com você, porque você foi minha aluna, eu falei, caramba, aconteceu isso tudo com a Márcia. E até tem uma pergunta aqui que eu não vou adiantar de uma frase que você sempre falava, e isso ficava muito na minha cabeça. E a minha mãe, ela não teve, assim, a mesma força que você. Ela, enfim, tiveram outros problemas, mas, assim, eu pude ver em você uma força diferente, né? Até no que você escrevia, você começou a ajudar outras pessoas naquele ambiente. Você conseguiu se reinventar e mostrar para as outras pessoas que você estava passando pelo mesmo problema, mas que existia um caminho, né? E eu comecei a te acompanhar um pouco mais de perto, ver a sua superação pouco a pouco, quando eu vi você produzindo, você saindo do Rio, e eu falei, caramba, Deus é muito fiel, né? E, assim, até uma coisa que eu quero deixar para quem está nos ouvindo, Deus, ele faz o milagre, mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? Quando você falou que Deus estava te impulsionando e você estava retendo, é porque Deus quer ver a nossa iniciativa também. Ele não vai fazer a nossa parte, ele vai fazer a parte dele. O resto é com a gente, né? E ele entrega o milagre quando a gente está preparada para receber o milagre. Quando a gente está com aquela fé estabelecida, ele vai lá e leva o milagre. Porque se você falar, não é assim, né? Acho que não vou conseguir, acho que eu não vou ficar curado, ele vai se curar. Ele vai entregar para aquele que está preparado. Então, assim, você foi uma história assim, que me emocionou muito na época, me deixou muito feliz. No início eu fiquei muito preocupada, porque você era minha aluna, eu tive uma aluna agora que faleceu de Covid também, das minhas últimas turmas. Eu tive um professor que faleceu de Covid, então assim, a gente fica, né, a gente tem uma proximidade, um carinho, um respeito. E eu falei, caramba, e eu vendo a sua luta, a tua superação dia a dia, quando eu vi Delícias da Aliança, eu falei assim, Deus é fiel. Né? E a minha próxima pergunta era como surgiu a Delícias da Aliança? Então, você já respondeu que é relacionado à aliança mesmo, né? Com Deus, com as pessoas, com a sua liderança. E até falar, assim, para quem está nos ouvindo, teve uma célula aqui em casa que a pergunta era o que significa aliança para você, né? E aí a gente olha sempre para aliança, quem é casado, que tem uma aliança. A aliança é redonda, ela é cíclica. Por que ele é de ouro? Porque é algo que não se rompe, né? É um compromisso que você tem. Então,
que seja para o seu trabalho, para sua família, para o seu esposo, para sua esposa, para o seu chefe, com a sua liderança, né? Com o que você se compromete a fazer é aliança. Então, o meu curso é curso de nova aliança, né? Porque eu faço novas alianças a todo momento, todo mundo que participa do curso, você já teve a oportunidade de participar, e não é só pedagógica, é muito mais que isso, é uma aliança de fato, é um comprometimento, e eu acredito que as tuas receitas, os teus bolos, em pior que estejam as circunstâncias da pessoa que está recebendo, quando ela prova aquilo, ela não prova só os ingredientes, ela prova o teu carinho, a tua dedicação e a tua aliança em fazer aquilo com certeza. Vai muito de mim, vai muito. Porque esse aprendizado, Rafaela, ele vem muito presente na minha vida desde sempre, porque na jornada no Rio, nossa, eu vi Deus fortalecendo alianças que já existiam, alianças de mais de 20 anos. Eu tenho uma irmã muito querida, a Alessandra. Tem as minhas cunhadas que foram mais do que irmãs, a minha família, sabe? A minha mãe, a minha sogra, que depois, um ano depois, um ano atrás, Deus a levou. Então, todo mundo sofreu junto comigo. Todo mundo trilhou um caminho, de alguma forma, junto comigo. Eles tinham as suas histórias, né? As suas... Mas é doloroso para todo mundo que uma história junto comigo. E tudo que eu fazia, por mais pequeno que fosse, os amigos do Rio, a igreja onde eu congregava no Rio, os pastores do Rio. Nossa, a pastora Cris, eu lembro que ela no hospital, ela todo dia ela lia salmos para mim, ela fortalecia de alguma forma a minha mente, o meu coração. Então, todos se uniram nisso para caminhar junto comigo. Não caminharam a minha história, não carregaram a minha história. Mas eles estavam, sabe, sustentando a minha caminhada. E tudo que eu fazia, tudo que eu conseguia, de alguma forma, alcançar e produzir e realizar, era pequeno, mas para mim era tão celebrado, sabe? Porque era mais um passo, era um dia de cada vez. E todos eles fizeram parte da história. Então, hoje eu estou em Manhuaçu, se hoje eu estou em Manhuaçu realizando alguma coisa aqui, é porque eu tive aliançados no Rio que sustentaram para que eu chegasse aqui. Então, por que essa história, por que tudo esse aprendizado está em tudo, em cada bolo, em cada doce? Porque tem um valor de história, de vida. Sabe? Não tem um valor de um custo, tem um valor de uma história de vida. Assim, é uma coisa que para mim tem muito sentido, um valor agregado que não se mede com o dinheiro, com o custo, sabe? Isso para mim tem um significado muito maior, porque colocar ali aquilo, eu vou tentando aprender, eu vou tentando adequar, às vezes para um outro precisa ter uma coisa diferente, eu tento encaixar para que ele se sinta ali também alvo especial de receber aquela... Não é uma coisa generalizada, todo mundo vai ser igual. Tem pedidos que são diferentes para mim. Tem pedidos que quando eu recebo aquele pedido, eu digo, não, esse tem que ser especial, esse tem que ser diferente. Sabe? Porque eu sei ali a importância que aquele pedido tem para mim. Então, isso fez... E outra, Márcia, foi através das receitas que você conseguiu superar a cada dia. Tornou mais aquilo ali que te deu forças para você continuar. Né? Aquilo ali te funcionou. Então, assim, o carinho... a última live que eu fiz com a Potaio, que é um casal até de namorados, eles não são casados, e eles fazem geleias. Olha, chegou na minha casa, eu comprei, fiz um pedido. Olha que graça. Lindo! Isso não tem preço, isso aí é carinho. Empreender não é você botar algo para vender e você ganhar dinheiro. Empreender isso aqui. É você agregar valor àquilo que você está fornecendo para o outro. É você dar um toque especial. E ele me falou que eles pensaram em fazer um carimbo, mas ele acha isso aqui essencial, que é com a letra dele. Escrever a mão. Também gosto. O que você falou de botar, né, o teu toque especial para cada cliente é o cuidado, em vez de ser uma coisa carimbada ou uma etiqueta, é a pessoa entender que houve um cuidado ao você escrever para deixar um carinho. E aí você recebe assim, vou até fazer propaganda porque é muito bonito. Ó, a diferença que faz. Não é só um produto. Você tá entendendo?
Tem que ter. Então, O Delícias da Aliança, o Delícias da Aliança tem esse nome por causa da história que moveu, né, que envolve. E a frase que é a frase da minha vida, que vai em cada coisa que eu entrego, é o segredo é confiar. Hoje eu acrescentei, a vida é uma delícia, porque a vida para mim hoje tem um sabor diferente. E eu sempre peço que quando a pessoa que vai, a casa que aquela delícia vai chegar, que chegue também com ela a doçura da presença de Deus, da graça de Deus, porque a vida ela é uma delícia quando você consegue ver com outros olhos, até nos dias mais comuns. Porque você vê que é um milagre. Eu precisei aprender, eu precisei passar por algo em que quase que eu não tive mais a minha vida. Então, me ensinou dessa forma. Hoje, nos tempos que a gente vive hoje da pandemia, onde todo mundo muito fragilizado, sabe? Aí, eu estava conversando, ficou muito comercial, todo mundo hoje tem alguma coisa para vender, porque a pandemia fez isso. A pandemia, as situações de crise, ela faz você ver oportunidades. E às vezes aflora potencial que está lá guardado em você, que você não percebe porque está tudo muito bem, muito acomodado. Precisa dar uma chacoalhada, sabe? Para você despertar. Comigo foi assim. Eu passei por uma chacoalhada e despertou em mim nesse caminho. E outros vão despertar em outros caminhos, mas na minha vida foi nesse sentido. Então, se eu não coloco isso tudo, eu me sinto traindo o propósito de Deus, sabe? Quando eu vejo só como comercial, eu me sinto traindo o propósito de Deus, porque se Deus me deu uma segunda chance, se Deus me permitiu acordar, se Deus me permitiu superar tudo isso, se Ele venceu a batalha do câncer por mim, eu nem precisei lutar, Ele venceu por mim. Se eu não coloco isso em tudo que eu faço, eu estou traindo o propósito de Deus, sabe? Eu estou traindo. Então, a gente tem que, de alguma forma, seguir. Que quando a gente só pensa no que tem que fazer, alguém já está fazendo. Às vezes você fica muito tempo só pensando, enquanto alguém já está fazendo. É descobrir qual o caminho. Se for, eu queria ganhar dinheiro para ter porque a gente veio uma mudança, ganhar dinheiro, sabe? Não foi esse o meu caminho. Não foi esse o meu caminho. Não foi por aí que eu consegui. Foi conseguindo conciliar a vontade de Deus para aquilo que eu estava colocar o propósito de Deus, todo o sentido. Afinal de contas, tudo que aconteceu tinha que fazer algum sentido, né? E eu tenho essa visão de que não é para mim. Deus foi o propósito não é para mim, somente para mim. Tem que fazer sentido para outras pessoas. Porque eu fui abençoada através de outras pessoas. No hospital eu fui abençoada através de outras pessoas. Na jornada eu fui abençoada por outras pessoas. Então outras pessoas que através das suas histórias que fortaleciam a sua fé, derramavam bênçãos sobre a minha vida com a aliança. E eu tinha que dar continuidade a isso, colocando em tudo que eu fizesse, mesmo que fosse um bolinho, né, o sentido disso tudo. Senão eu estou traindo o propósito de Deus. Então é algo que não é palpável, sabe? Não é palpável, mas é muito valoroso, é muito valioso. É precioso demais. Não pode ser desprezado, sabe? Eu não tenho técnica nenhuma de fórmula nenhuma. Se eu sigo uma fórmula, não sei se sigo alguma coisa muito natural. Mas de uma coisa eu sei, que o valor de tudo que você fizer precisa ser algo muito verdadeiro. Precisa ser algo que vem de dentro. Quando eu digo na minha marca que eu coloco lá, o segredo é confiar, é porque eu aprendi a viver isso. O segredo é confiar. Se eu coloco um bolo no forno, eu preciso confiar que ele vai crescer, que ele vai fluir. Se eu não acredito, se eu não acreditar que vai dar certo, se eu ficar pensando naquilo que pode dar errado, a gente vive apenas a barreira, enquanto outros já estão avançando e muito à frente da gente. Então, a gente tem que olhar todas as situações em volta e ver nisso oportunidades, ver que os desafios, eles têm que gerar oportunidades para a gente. E as oportunidades vão gerar as estratégias que vão gerar os resultados. Mas aí Deus vai direcionando tudo. Tá.
Você falou uma coisa muito importante, que os maiores e os grandes milionários empreendedores, eles falam que a gente não tem que focar no dinheiro, né? Isso vai vir consequentemente. Cada um de nós tem um dom, cada um de nós veio para esse mundo para fazer algo que é único, né? Eu tenho um dom, você tem outro, cada um que está assistindo tem o seu dom próprio. Muitas pessoas ainda não descobriram os seus dons, os seus talentos, né? E depois que você passou por essa situação toda, da doença, da superação, e eu via que você lá no hospital, você fazia as toquinhas, né? Distribuía. Levava. Na verdade, uma turma de mulheres, né, que somaram forças, elas atenderam a um pedido. Elas se reuniam na calçada, uma professora de crochê ensinava para mulheres que nunca tinham feito, algumas já sabiam, outras nunca tinham feito, e elas confeccionavam as touquinhas através da lã que outros doavam, confeccionavam as touquinhas, os cachecol, e quando eu ia para os agendamentos eu levava. Entendeu? Então foi algo assim, Deus levantou pessoas, levantou assim, soldados nessa batalha junto comigo, que me davam sustento. Por isso que eu digo para você, a aliança foi movendo tudo. Sim. E aí, para quem está ouvindo, é muito importante, principalmente nesse momento de pandemia, a gente tentar descobrir esse talento, esse dom, e o que Deus espera de cada um de nós. Às vezes você tem um sonho guardado, né? E você está com medo de começar, por conta, né? Ah, não sei o que vai dar, não sei se vai render, não sei se essa pandemia vai acabar, e você acaba deixando isso para depois. Só que a palavra de Deus, ela diz que ela coloca o desejo e o realizar. Então, se há algo no seu coração, né? Se você tem vontade de fazer alguma coisa, mas a circunstância te deixa assim, sem coragem de fazer, aí é que a gente tem que fazer. Aí a gente tem que buscar ajuda, a gente tem que ouvir histórias de superação como a da Márcia, a gente tem que entender que a gente veio para realmente para crescer, para prosperar, e principalmente o que ela falou, para transbordar na vida do outro. Porque ela não ia conseguir sozinha se ela não visse também o que ela estava proporcionando na vida das outras pessoas. E eu posso dizer para vocês, os maiores milionários, os maiores empreendedores do mundo, eles não agregam valores só para si. Eles agregam valores na vida das outras pessoas. E aí eles são cada vez mais prósperos. Eles são cada vez mais ricos. Que aquele que doa, aquele que está plantando aquela semente de doação, ele recebe. E vai recebendo, e vai recebendo, e vai recebendo. E quando a gente coloca a semente do amor, como a Márcia estava colocando, gente, não tem como dar errado. Não tem como. Amém. Né? Amém. E a circunstância da Márcia não fez ela parar. O que acontece? A doença, o medo, os riscos vêm para nos paralisar. A nossa mente é traiçoeira, ela vem para dizer assim, não, você está doente, você não pode, você está frágil, fisicamente você não vai aguentar. Mas tem um cara lá em cima que está dizendo, vai com medo, vai doente, vai frágil, que o resto eu vou fazer, mas você tem que ir. Quem tem que ir somos nós. Verdade. Né? Quem tem que ir fazer somos nós. Não é, eu quero abrir um negócio. Não é ficar sentado esperando que Deus mande. Vai executar aquilo que está no teu coração. Verdade. O que você faz bem? O que você executa bem? Você vende bem? Você faz a culinária bem, como a Márcia fez, como a Márcia faz? Ou você não é da parte de cozinha, mas é da parte de roupa? Qual é o seu talento? Você tem que pôr isso em prática para que Deus possa completar a obra. Sozinho a gente não faz. Pode até dar certo por um tempo, mas vai te desanimar e você vai parar no meio do caminho. Né? A minha pergunta, seguindo isso, era quem te deu suporte? Você disse que foram os amigos, a família, né? E assim, o que você aprendeu com tudo isso? Da aliança que tudo é em família. Cada um faz não assim, diretamente na execução dos doces. Márcia, a gente está em super sintonia, né? Porque tu tá falando aí tudo que eu vou perguntar. Vambora. Então, tudo aqui, a história do Delícias é toda em família. Cada um tem uma partezinha ali
Porque tudo que que eu faço hoje é porque já começou, já tinha já teve um início na minha família, né? Antes dos meus filhos eram pequenos, a balinha, por exemplo, ela é algo que meus filhos sempre amaram desde pequenos, a minha mãe sempre fez. E quando eu queria, eu tenho meu filho, né, um dos meus filhos que não está morando comigo, está morando no Rio, e sempre que eu faço balinha eu lembro dele. Porque ele ficava muito pequenininho, pegando as massinhas, esperando bolear as balas para ele comer as balinhas, isso, e sempre me lembra dele. Então, tudo tem muito sentido afetivo, tem muito de memória afetiva, tem uma história muito afetiva. Esse suporte, esse foi o meu suporte, sabe? Você falou de uma coisa, Rafaela, que me lembrou aqui. Você falou da mente, a mente traiçoeira. A minha irmã, ela escreveu um livro, como pegou como exemplo a minha experiência e como foi para ela essa minha experiência e da filha dela. Eu tenho uma sobrinha de 24 anos, que ela tem anemia falciforme, mas ela adquiriu uma bactéria no hospital. Hoje ela não anda mais, a mobilidade dela foi muito prejudicada por conta disso. E num tempo que a minha irmã passou com ela no hospital, ela escreveu o livro Inimigos da Alma. E ela fala muito sobre isso, sabe? Os ataques que vêm na nossa alma através de diversas situações. Ela conta um pouco da minha história no livro, da minha experiência, Inimigos da Alma. Eu estava aqui caçando, que eu tinha uma, mas acho que eu levei para o quarto. Queria mostrar para você. A minha experiência, a experiência da Diele e de algumas situações que se tornam como inimigos atacando a nossa alma e tentando minar a nossa força, nos fazendo desacreditar no recomeço, desacreditar que existe um amanhã, que existe um novo dia. E o último capítulo do livro é recomeçar, né? Ela fala, o segredo é seguir em frente. Então, todos os dias, o suporte que você tem diante de qualquer situação, mesmo que seja um mínimo, se o seu suporte for saber que você... agradecer porque você acordou, faça disso combustível, sabe? Não fique pensando no que você não tem para começar. Comece com aquilo que você já tem. Com aquilo que você já tem nas suas mãos. E foi assim, eu comecei com aquilo que eu já tinha, que era só a vontade, sabe? E eu comecei para ser algo E muito... os recursos foram aparecendo, né? Muito familiar. Foram, de uma forma... Vão aparecendo, vão surgindo. As ideias, as estratégias, aí as pessoas vão se juntando. Conhecendo. Eu ainda estou ainda muito no começo, eu ainda estou muito engatinhando diante, se você for fazer um comparativo com outros, eu estou muito engatinhando. Mas eu hoje já posso colher experiências que me fizeram crescer. Se tudo der errado hoje para mim acabar, eu começo de novo, do zero, e sei que eu vou chegar mais longe, entendeu? Hoje eu sei que o que agregou na minha vida já me faz hoje mais forte. E eu sei que não pode acontecer o que for. Se eu tiver que começar do zero de novo, eu vou começar e vou mais além do que eu estou hoje. Porque a minha visão é outra. Eu tenho hoje uma visão para frente. Sabe quando Josué via Jericó? Márcia, você acha que se você não tivesse passado pelo câncer, você estaria em Manhuaçu e fazendo as delícias da aliança? Por 2 pontos. Talvez eu estivesse sim, porque meu esposo tinha muita vontade de vir, porque meu filho já estava aqui. A nossa vontade era estar junto, né? Todo mundo junto. Talvez eu estivesse fazendo, mas com outros valores. Entendeu? Uma outra visão. Pode ser que de repente tivesse essa estratégia, essa ideia de fazer porque eu gosto, porque eu sempre fiz um tempo lá no Rio também. Sempre que dava alguma coisa errada na nossa vida financeira, eu arrumava uma coisa para fazer para vender. Então, eu tinha muito isso. Pode ser, mas o valor não seria o mesmo, porque o aprendizado não seria o mesmo, sabe? A força não seria... eu não teria, talvez, descoberto o segredo, sabe? Uhum. Talvez eu não conhecesse o segredo. Eu só conheci tudo isso, o que era para me derrubar, pelo contrário, me impulsionou. Te fortaleceu, impulsionou. Me impulsionou. Você já tinha pensado em ter um negócio? Você já tinha pensado em abrir um negócio, ser dona do seu negócio? Eu sempre tive vontade. Isso eu sempre eu sonhava em ter sim um negócio. Eu falava que eu ia ter um restaurante. Olha.
Falava que eu ia ter um restaurante. Eu gostava, queria fazer comida. Hoje eu vejo que eu acho, não sei se hoje não é mais essa ideia, não, porque eu vejo que é algo que eu acho que eu não daria conta. Mas eu gosto, porque, sabe por quê? O meu prazer sempre foi em família, é agregar as pessoas à mesa. Ligada a comer junto, ao estar junto comendo, sabe? Ao redor da mesa sempre me atraiu. A minha infância, eu tenho memórias afetivas mais em volta da mesa. Eu conheci uma amiga aqui em Manhuaçu, a Denise Marinho, que ela é da Mesa Postos, ela dá curso de Mesa Postos, que ela, com os ensinamentos dela, eu falei assim, Denise, nossa, essas coisas hoje me traz muita memória da minha infância, porque a gente não tinha noção de nada de arrumar mesa, mas era para estar junto. Era para estar junto, era para rir junto. Sempre que alguém ia para minha casa, ficava horas e horas em volta da mesa, as histórias eram em volta da mesa, a família se reunia, assim, sempre. Não era mesa porque tinha mesa, não, entenda. Era aquele momento, às vezes era na varanda, todo mundo no chão, mas era esse redor de tocar o violão, de contar história, de rir, de brigar, de falar dos problemas de família, sempre foi muito ligado a isso. Então eu achava que eu ia. Porque eu sempre tive esse prazer de oferecer. Eu gosto de dar presentes de coisas que eu faço. Sabe? Eu gosto de presentear de coisas que eu faço. É a minha forma de demonstrar amor. Aquilo que vai muito de mim, eu dou à pessoa porque talvez ela nem entenda o valor comercial, mas vai muito de mim. Eu gosto de presentear com algo que eu faço. Acho que para mim tem mais significado, sabe? De pegar e fazer um bolo bonito, um prato bonito. E eu gosto disso. Eu tenho prazer nisso. Então, eu acho que talvez alguma coisa ligada à comida teria. Quem é que faz o financeiro, Márcia? Conta pra gente. É comigo. É tudo comigo. É você também? Tudo comigo. Na minha ordem, na minha desordem, eu vou me encontrando, não é? E vou aprendendo, porque eu gosto de estar lendo e gosto de ouvir histórias de outros. Aquilo que for acertando, então eu vou, de alguma forma... O meu esposo, ele me dá um suporte, de alguma forma, mas eu vou conduzindo daquilo, porque eu sou muito... Eu tenho coisas que eu não abro mão, não negocio. Dentro das finanças, dentro dos resultados do bolo. Eu não negocio. Eu tenho um propósito com o Senhor das vendas do bolo. Eu tenho a seriedade das minhas ofertas. Eu tenho a seriedade da minha fidelidade. E tenho... Tudo isso eu não abro mão. Sabe? Então, eu não consigo entregar isso para outros. Sim. Sabe? Deixar que outros... Isso aí foi dado a você, né? Isso aí foi dado a você para você executar dessa forma. É melhor obedecer do que sacrificar, a gente sabe disso, né? Mas com o suporte do seu marido, mesmo que pouco, já ajuda, né? Porque o sonho... Uma coisa... o sonho era meu. O sonho era meu, era muito meu. E eu sempre gostei de fazer as coisas, mas nunca gostei de, assim, de pegar e... Não, eu vou fazer, mas vou deixar você que vai carregar o peso. Não, muito meu. Na princípio não era muita coisa assim, vamos fazer junto? Não, foi uma coisa muito minha. Então eu fui caminhando, fui fluindo muito devagar. Talvez eu vou mais devagar por causa disso, aprendendo ao longo do caminho, entendeu? E vou fazendo desse jeito. Porque... o suporte que eles vão me dando é de me permitir esse espaço. De me permitir esse meu tempo. E aí a gente vai caminhando. É interessante você falando, porque o seu trabalho hoje acontece de forma natural, sem peso, com satisfação, e aí o resultado vem. Graças a Deus. Graças o financeiro vem. Não falta. Deus supre, né? Graças então, a Deus. Assim, quando não há peso, quando você não fica assim, tenho que vender, tem que vender, tem que vender, tem que vender, aí você não vende. Porque você só está focado no dinheiro, você só está focado na conta que você tem que pagar, né? Nos problemas que você tem por conta de dinheiro, mas no seu caso, não. Está fluindo naturalmente, com satisfação, para chegar muito bem feito no cliente, né? E aí a recompensa vem, o resultado vem. Tem que ser assim. Eu já tive muitas experiências de quando nós, às vezes que a gente perde o foco, ficar muito focado na solução dos problemas, eu tive muitas experiências de... deixa eu ver se você entende. Eu fiz um propósito com o Senhor no começo, de sempre o primeiro bolo, primeira venda, era propósito do Senhor. Foi a minha forma de agradecer a Ele a estratégia que Ele me deu. Eu sempre fazia isso. E aconteceram dias de só acontecer aquele do Senhor. Sabe? E aí, só que aí, natural.
Beleza, só vinha o do Senhor, aquele que eu havia consagrado, separado. Mas aí, naquele mesmo período, naquele mesmo mês, tinha um desafio que eu, nossa, como é que eu participo daquele desafio? Daqui a pouco, minha filha, eu via coisa acontecer e eu ficava assim, aonde foi? Quando foi aqui? Sabe? Como que isso aconteceu? Porque foi Deus cuidando no início. E aí, Sim. ele foi fluindo todo o processo, sabe? Hoje, assim, hoje que eu começo a descobrir mais o Instagram, hoje que eu começo a descobrir mais essas redes sociais como ferramenta, eu sempre fui muito, assim, muito sem jeito para isso, sabe? Tempo disso, de vídeo, essas coisas, isso eu nunca me prendia muito. Mas hoje eu já vejo isso como uma ferramenta. Antes eu achava como era como atrapalhava. Hoje eu já vejo como uma ferramenta. Entendeu? De todas as áreas. Tanto para contar a minha história, com muitas amizades que eu tenho nas redes sociais, de estados, pessoas que eu nunca vi, conheceram a minha história, alguns que eu conheci no hospital, e a gente mantém contato até hoje pelas redes sociais, sabe? Então eu Sim. agreguei isso, eu comecei a aprender e aplicar isso também com relação ao meu Fez o trabalho. network, né? Conheceu pessoas, foi fazendo seus contatos, guardando sua agenda. É isso. E qual é o seu público hoje, Márcia? Quem você atinge? São as pessoas mais velhas, os mais idosos, qualquer tipo de idade? Quem compra com você? Qualquer tipo de idade compra comigo, mas porque doce, né? Doce agrada todas as idades, homens, mulheres. Tenho clientes que falam assim, amigos, né? Que eles são apaixonados nas balinhas e me cobram. Se eu fico algum tempo sem fazer, me cobram. Isso não tem idade. Só que assim, eu acho que hoje a maior parte, eu acredito que seja de mulheres. Eu acredito que seja de mulheres, porque eu me comunico muito com mulheres. Eu estou sempre com mulheres, seja na parte da igreja, na célula, com aconselhamento. Ou seja, eu acho que é mais, acho que se for colocar, definir em porcentagem, acho que a maior parte de mulheres. Talvez da minha idade, tem mais novas e mais velhas, tem senhores que amam meu bolo. Hoje tem pedidos que falam assim, Márcio, eu preciso que você faça para o meu pai, mas ele tem uma série de restrições, você consegue? Eu consigo. Então eu vou buscar aquilo ali com muita responsabilidade, e aí ele fica fiel, sabe? Amém. E ele tem segurança nisso, de confiar no que tá levando sem ter problemas na saúde. Então, não é o grande público meu, mas existem. Legal. Muito bom. Suas formas de venda, Márcia, agora é pelo Instagram, como é que é? Como é que você está fazendo suas formas de venda agora? No princípio foi muito boca a boca, né? Eu apresentava para algum que conhecia, alguém que provava, sempre que tinha alguma festa, alguma coisa, então eu falo assim, não, então eu ofereço os bolos para mesa, fazia assim, é que as pessoas foram conhecendo, e aí quando virou comercial, foram comprando. Agora é o Instagram, e aí depois o WhatsApp primeiro, demorei a aceitar o Instagram, a me adequar com o Instagram, porque Instagram você tem que dar a cara às vezes, né? Aí no Zap você não precisa. Mas aí eu me adaptei, tô me adaptando ainda. Aí fui pelo Instagram. As formas de venda hoje maior, agora o Instagram é maior responsável pelas vendas. Deixa eu te fazer uma pergunta agora. 2020 ainda não acabou. Não. Temos aí os Tem muita gente que diz que já não acabou, não. dezembro, 3 meses, né, para gente percorrer aí, lutar contra esse coronavírus, agregar valor aos nossos talentos, né? Realizar os sonhos, botar nossa mente para funcionar nesse período de isolamento, de pandemia, que muita gente ainda não está levando a sério, não acha que é sério, né? Eu queria saber quais são as suas metas ainda para 2020 relacionadas às delícias da aliança. Você já pensou nisso? Não, o que você tem em mente para ela? Com certeza. Eu tenho procurado ler, né? Procurado aprender em workshops, vejo muito online. A parte mais metódica, né? Mais técnica da coisa, sabe? Isso eu estou buscando nessa área também para
poder otimizar tempo, me organizar e trazer, conforme os resultados estão aumentando, estão crescendo, então eu tenho que me organizar, porque hoje eu tenho desafios diferentes, né? Eu ainda tenho agendamentos de saúde, não é? Mas mas eu tenho uma demanda hoje que eu preciso me organizar, então eu estou sempre estudando. Agora eu vou tirar esse finalzinho do ano, né? Estou para fazer uma viagem com o meu marido, com a minha família que vai. Meu sogro veio para morar em Manhuaçu com a gente, então ele quer levar ele para conhecer, para rever a família no norte. Então, eu vou estar ausente alguns dias, umas 2 semanas, mas esse período eu estou estudando. E aí, esse finalzinho de ano, eu vou focar em estudar mais essa parte técnica, essa parte mais de organização, para otimizar tempo, para organizar pedidos, para otimizar também recursos e evitar desperdícios, tudo isso que eu não fiz no começo, que hoje, agora com a demanda maior, me faz muita falta. Né? Então, minha ideia é diversificar mais um pouco. Não a diversificar o conteúdo da Delícia, não. Não quero diversificar muitas coisas, não. Mas eu quero dar mais excelência ao que já tem. Porque na verdade você começou como uma terapia para você mesmo, para você poder se reerguer. Foi a minha cura. Aí, a coisa está tomando uma proporção e uma forma que você não imaginava. Né? E aí, quando começa a crescer, precisa de fato ter uma organização. O que você falou sobre desperdício é muito importante. E organização tanto do financeiro quanto do teu tempo. Porque isso também não pode acabar com a sua saúde, né? Não é isso que Deus quer. Não é para você ficar cheia de trabalho e não ter tempo para sua família, para o seu lazer, para os seus estudos, para você. Na verdade, tem que ser alinhado, equilibrado isso, para que a Delícias da Aliança ela continue sendo bênção tanto para você quanto para as pessoas que experimentam e saibam dessa história. Eu te aconselho, inclusive, Márcia, de você fazer um vídeo, eu não sei se você já fez, contando a história das Delícias da Aliança, mostrando os produtos, porque as pessoas, elas não querem só o seu produto, elas querem a sua história. As pessoas vão atrás das histórias, elas se encantam pelas histórias. E não tem como não se encantar com a sua história de superação. Glória não tem como uma pessoa que escuta, que entende o que você passou, que não se sinta encorajada de recomeçar, né? E eu te oriento a fazer isso, você fazer um vídeo, abrir um canal, né? Fazer suas... Enfim, depois a gente pode até conversar nos bastidores para que as pessoas conheçam mais ainda a sua história, porque é algo valiosíssimo, principalmente para os que querem e buscam a Deus, né? Que estão perdidos, que buscam, que não entendem, que precisam de um caminho. Eu acho que a sua história é algo muito importante, né? Eu nunca pensei nisso, não, mas você está falando num ponto que já aconteceu dias em que, às vezes, acontecia alguma coisa, né? Nas circunstâncias, e aí que eu acordava naquele dia, eu via que não dava para trabalhar. E aí, às vezes, eu abria o Zap e tinha uma mensagem de alguém que recebeu, que já havia comprado, e postava a foto do recadinho. E falava assim, falava que da motivação que aquele recadinho, que eu sempre coloco um recadinho, um Deus abençoe seu dia, eu coloco a vida é uma delícia, o segredo é confiar. E aí, às vezes, a pessoa só mandava foto daquilo assim, acordar com esse bom dia, não tem preço, esse aqui mudou, me deu mudou o meu dia, alguma coisa nesse sentido. Já aconteceu isso. E eu vi assim, nossa, é uma coisa tão simples, e fazendo a diferença no dia de alguém. Isso não tem preço. Então, isso me motiva. Às vezes não é a quantidade de entrega, mas é saber que uma pessoa, ela foi, de alguma forma, abençoada com aquilo que ela recebeu. Nossa live está chegando ao final desse papo gostoso. E eu queria te pedir para você definir algumas palavrinhas aqui, que eu sempre faço um bate-volta com os convidados, né? Nós temos 29 segundos. 2020 para você, uma palavra. 2020, muito louco.
Descobertas. Delícias da aliança. Delícias Delícias da da aliança. aliança. A aliança que me curou. Covid-19. Covid-19 está repreendido em nome de Jesus. Nós somos mais fortes em Deus.